como é que você enxerga hoje vendas como processo e método? O que você acredita realmente que é e o que dá a diferença Cara, eu pra essa galera? acredito que é treinamento, sabe? É Treinamento, tá treinamento. Treinamento, André. Exaustivo. Exatamente, exaustivo. Quanto mais... É o que eu falo, cara. Quanto mais a gente se especializar, como eu falei no início, né? Uhum. Cara, você vai prestar um bom serviço para esse cliente. Sabe, é treinamento, é incansável, sabe? Não existe essa... eu falo isso pra minha equipe, eu não quero que vocês trabalhem 1 minuto a mais do seu cargo horário. Mas enquanto você estiver aqui, tem que produzir. Tem que treinar. Ah, não tem essa, tô no Instagram, tô no WhatsApp. Cara, é treinamento, tem nada pra fazer, vamos treinar. Porque isso vai gerar pra você uma facilidade no seu atendimento. E isso impacta o quê? Na experiência do cliente. Sabe? Então, acho que o treinamento, os processos alinhados, né? Entra naquilo que eu falei que não é consequência. Então, os processos muito bem alinhados. O meu time de venda está alinhado com o meu time de retaguarda. Isso. Sabe? Isso. Porque também não é somente... A gente comete alguns gestores, né? Comete alguns erros de olhar somente para o time de vendas. Certo? Mas todo isso é mundo... interessante todo pra mundo, galera. todo A galera mundo, de gestor aí... E todo mundo faz parte do processo. Sabe? Então, até a retaguarda, aquele meu estoquista que dá a vida lá, dobrando roupa, organizando meu estoque para facilitar a minha venda, sabe? Então, acredito que o processo ele é fundamental e tem que estar alinhado, sabe? Entendi. Cara, eu tava pensando que você tava falando e eu escutei mesmo com o coração isso e eu acredito muito nisso. Assim, no final das contas, a gente tá falando de dinheiro. Sim, concordo. Né? E você vê, o erro do estoquista, ele vai impactar o menos dinheiro na conta do Rony Exatamente. e do Alexandre. Exatamente. Mas é verdade. Então Porque você vê às como é vezes que... o vendedor, às vezes, ele sobe lá. Se ele não achar alguma coisa lá que de repente tava lá, o estoque não tá bem arrumado, o vendedor vai deixar de vender. Porque às vezes muito acontece lá na loja de... a gente não tem agora, mas pô, a gente tenta vendo delivery, mas às vezes você perde o time da venda. O cara quer comprar ali agora e acabou, não tem jeito. E olha a importância desse cara pro processo. Sim, a questão é... O que eu acho que é legal a gente deixar de insight, né, pra galera? Primeiro, essas pessoas têm que saber a importância delas. Exato. Elas têm que entender o processo que elas estão inseridas. Exatamente. Se ela não entende aonde ela está inserida nesse contexto, né, seja o caixa, seja o gerente, seja o vendedor, né, seja o estoquista, se ela não entende, uma coisa que eu brigo muito com os empresários, assim, aonde esse cara está inserido no processo? Muito bom, é muito aonde bom. esse cara, porque assim, ele, porventura, que é um cara... premiada, a gente vai brincar, vai falar um pouco disso, dessa história de vocês ainda dentro da oficina. Mas vamos pensar que o André, que é um cara mega premiado, né, endossado, é um cara que tem chanfro para defender. Mesmo assim, eu imagino que ele erre ainda em etapas de processo. E olha que é um cara mega treinado, mega articulado, é um cara que foi treinado por você exaustivamente. E ainda assim, rateia às vezes. Você imagina para um cara que não conhece o processo, que não conhece o método que é lançado, né, na cova dos leões, assim, vai meu filho, vende aí, ou arruma, e o cara, putz, e aí? A gente tem um termo que a gente usa bastante, você deve conhecer, né, que é a visão holística. Sim. Né, que é a visão de dono. Olhando para esse estoquista, né, para essa caixa, de repente, como que a gente vai cobrar uma visão holística desse colaborador se nós não inserirmos ele no processo? Né? Não é somente eu cobrar para ele, pô, você não dobrou aquilo ali direito. Você não organizou aquilo, não. É inserir realmente no processo. Porque a gente vai precisar desse colaborador, sabe? Seja lá no estoque ou seja no nosso salão de vendas. Quantas vezes já aconteceram, o André vai confirmar isso, que a gente precisar que estoquista, caixa, atenda cliente. Sabe? Então a importância do treinamento não só para o time de venda. Não, para todo mundo estar inserido. Todo mundo tem que sentir parte do processo. Eu acho que essa palavra, parte do processo. Cara, eu acho que é sensacional porque essa é a... Quando eu entro lá na oficina pra comprar, eu sempre falo com a minha esposa, com a Nanda, né? Assim, cara, você é embaixador, porra, você não tem outra marca? Eu falei, não. Engraçado, não. Até gosto de outras marcas, né? Não vou entrar em méritos aqui. Mas eu acho que é mais do que, por exemplo, hoje eu estar todo de oficina, né? Eu acho que é mais do que você vestir uma marca. Eu acho que é você vestir um pouquinho de cada um. Né? Você vestir um pouquinho do André, um pouquinho do Breno, um pouquinho do estoquista. Exato. E eu acho que é você da mentalidade, né? E não faltam exemplos, né? O próprio Kobe Bryant, né? Tinha o Mamba Mentality, né? Que ele comentava, né? Muito, né? De mentalidade Mamba, né? Que é... Pô, o cara é um ícone, o né? próprio Michael Jordan também. Próprio Michael Jordan, né? No enterro do cara falando, né? Chorando copiosamente, falando assim, putz, cara, esse cara realmente era um cara
E ele falava muito bem, pô, eu não quero ser o novo Michael Jordan, né? Eu quero ser o Kobe Bryant. Eu quero ser o cara diferente dessa história. Então, cabe muito essa linha na linha da gestão, de puxar a equipe, falar assim, se eu não me engano, o Bernardinho fala isso, que é desconforto dentro do conforto. Aos campeões do desconforto. Exato. Então não tem como, não tem como. Pegando esse gancho, Andrezão, como é que você vê hoje, você dentro dessa operação de vendas, né? Ver essa parte da tua própria gestão de carteira, própria gestão de cliente, né? Como é que você faz essa brincadeira hoje, né? Como é que você manipula isso de uma forma em prol do teu mês, né? Digamos assim. Sim. Né? Cara, então, eu tento me reinventar, assim, o tempo inteiro, porque aquilo que você até falou agora há pouco, tipo, a gente não... Enfim, eu sei muito sobre venda, mas eu não sei tudo e eu também erro nas vendas. Tem várias vendas que entram clientes você lá olha que eu... assim, putz. Não, que eu, tipo assim, acabo o atendimento e esqueci de fazer isso, cara. Pegar o telefone do cara, é mentira isso aí. Acontece todos os dias. Tem atendimentos que todos os dias que eu erro. aconteça também, o cara tá na tua mão, né? E aquela venda escorrendo assim, acontece. Assim, uma coisa que você fala que às vezes, tipo assim, o cara já tava ali, de repente você fala alguma coisa querendo adicionar alguma coisa a mais, aí o cara lembra e acaba tirando uma outra coisa. Tipo, a gente erra todo dia, a gente vai errar. Eu acho que o diferencial é esse. A gente vai continuar errando, mas a gente tem que... Eu errei em alguns atendimentos, mas eu errei tentando fazer o cliente levar então, mais, alguma coisa do tipo. O resumo que acho que a gente pode pegar dele, de repente, é acreditar no processo, né? E treinar exaustivamente. Vai lá. E assim, André, o André falou sobre isso, né? Que é até uma máxima que eu trago, cara. Nós só precisamos errar uma vez. Por quê? Se eu tiver controle sobre minhas ações, eu só preciso errar uma vez. Porque eu sei que na próxima vez eu vou me cobrar a ponto de eu não errar. Exato. Sabe? Então, eu acho super importante, né? E falando que você falou, né? Controle, a gente puxa um outro gancho que é importantíssimo a operação. Cara, os seus KPIs, você tem ali, você tem que ter os números, você tem que ser suas métricas. Como é que o vendedor chega pro gerente? Ele tem que saber da métrica, não o gerente perguntar, pô, cadê teu número? O cara, pô, peraí, eu brinco com a galera, pô, posso estar mijando no cachorro agora? Então você tem que saber o teu número, você tem que chegar pro cara e falar assim, olha, minha taxa de conversão é essa, meu número de passagem é esse, pô, tem que ter tantos clientes entrando aqui, pô, meu ticket é esse, eu vou fazer um upselling ali, um cross-selling ali, depois a gente explica o que é upsell, cross-sell pra galera, né? Mas mas assim, se você não olha o teu número, se você não você só pode controlar aquilo que você mede. Isso é a máxima, não só em processo, né? Como que você tem um vendedor que não mede, obviamente ele não vai controlar outro processo, ele vai meio que tira o macaco do galho, né? Assim, ó, com o gerente aí, mas não deveria. É aquele ditado, né? Barco navega sem direção, qualquer lugar serve. Exatamente. Qualquer lugar serve. Bom, se a gente for pensar, principalmente no que ele falou em vendas escorrendo pela mão, né? Eu lembro aqui uma ideia bem interessante que é as chamadas soft skills, né? Habilidades comportamentais, né? Pensando nessa linha, que habilidades vocês definem quem quer começar, né? Que habilidades vocês veem, né, como essenciais, aquelas que não podem faltar pro cara do varejo, pro vendedor de loja, né? Enfim, pro vendedor geral, mas se você quiser ser específico de loja. E aquelas habilidades, fala assim, cara, isso aqui não comete isso aqui, porque isso aqui vai dar ruim. Vai lá? Cara, então, eu acho que uma das habilidades assim mais essenciais é você saber a forma como você vai sondar o seu cliente. E é uma coisa que eu também falo muito com os vendedores lá da minha loja, que eu quando entram assim, que é para você, assim, eu tenho muitos clientes fidelizados na oficina. Ano passado, inclusive, eu ganhei a premiação do que mais fidelizou cliente. E acho que um dos segredos que eu faço de diferente de muita gente é você falar sobre você com o cliente. Porque muita gente faz a sondagem e fica perguntando, você mora onde? Você trabalha com o quê? Você faz o quê? Você vende onde? Mas não fala de você. Então, pro cliente que entrou na loja, ele vai lembrar lá, o cara perguntou isso, perguntou aquilo, mas você não falou nada de você. Então, quando ele voltar lá, ele não vai lembrar de você. Porque você não contou uma história sua pra ele também, você não trocou. Olha que legal, perguntou. Posso pensar então em humanização. É uma venda, né, É horrível essa palavra, mas assim, mas é o que é humanizada. A Alô, Nanda, que tá assistindo aí, minha esposa, ó, tá vendo? A galera aí, ela fica possessa, né? Quando a pessoa começa ela é bombardeada, né? Você quer isso, você quer aquilo, né? Exatamente. Lá não. Lá o negócio é diferente. Eu acho que tem que contar alguma experiência sua. Eu faço muito isso com essa viagem que eu falei, que eu fui pro Marrocos. Muito cliente tá comprando alguma coisa pra viajar. Vou viajar de férias agora pra Itália.
Caramba, maneiro. Aí pergunto um pouco de como é lá, o que eles vão fazer, mas também falo, pô, eu nunca tinha viajado pra fora, eu viajei pro Marrocos. Já é um valor agregado. E nisso, tipo assim, foi pra quê? Não, fui ver o jogo do Flamengo. Aí o cara, pô, já conecta. Caraca, até flamenguista, não sei o que. Olha, que legal. Eu falo isso em quase todos os meus atendimentos, e é uma ligação É. que você acaba criando um vínculo com o cliente. Aquele cliente, quando ele voltar na loja, ele não vai te esquecer, ele vai saber quem é você. Às vezes não lembra o seu nome, não lembra quem é o André, mas vai saber, não, vou falar com ele. Eu falo uma coisa bem interessante sobre... Bom, tecnicamente falando, isso nada mais é do que rapport. Sim, né? É bem simples sobre isso. Mas o que é legal? Ultimamente, eu tenho testado esse modelo, né? Não só escutado, testado, né? E esse meu teste, ele não teste agora. Eu já trabalho com essa brincadeira há mais de 10 anos aí. Mas endossado. Vou trocar o nome para endossado, fica mais fácil. Que é, o cliente, ele não vai lembrar nada do que foi o momento dele, exceto a experiência do que você o trouxe. Exceto da maneira com que... Ele só vai lembrar da experiência final daquilo. Um exemplo claro, isso é a própria Disney, né? Você pode lembrar... Você não vai lembrar dos perrengues de fila de 10 horas, 200 horas na fila. Tu vai lembrar do abraço do teu filho, dentro lá do Pietro, com o Mickey. Perfeito. É isso que você vai lembrar. Exatamente. E uma coisa bem legal, e eu puxo a palavra pra você, é quando você trata não só humanizado, mas o cliente pelo nome. Porra, isso é bicho. primordial. Porra, parece... primordial. mas Andrezão, mas olha só. Mas não... Mas é primordial porque a gente tá falando hoje, no caso de vocês, como caras high ticket mesmo. São caras outliers, vocês estão fora da curva. Mas a maior parte da galera que vai assistir não sabe. Não sabe porque não se ligou. Não perguntou, aí vai falar assim, pô, mas o cara pode ter amnésia, sei lá, pode ter algum problema. Irmão, pergunta várias vezes, velho. Sei lá, dá uma de maluco, vai perguntando qual é teu nome, qual é teu nome. Prata, Sim. pô, se faz associação, sei lá, prata, diferente de ouro, sei lá, qualquer outra coisa. Pô, André é o nome do primo da minha mãe, sei lá. Mas você não pode esquecer, bicho. Você não pode esquecer, você tem que perceber o comportamento desse cara ali dentro, né? Vamos lá, Brenão, soft skill, né? Falando habilidade comportamental, ele falou muito dessa ideia do rapport. E você, o que tu acha? Cara, eu acho que muita gente trata a venda, né, como um emprego informal, né? Eu acho que o profissionalismo é o que não pode faltar. Sabe? O profissionalismo. Cara. Por quê? Quando você fala de criar esse vínculo com o cliente, né? Porque ele já tá esperando não ter aquela máxima, aquele profissionalismo de você, sabe? Então, pô, se você combinou com o seu cliente X, faça X. É isso. Se você ligou, se você falar pro seu cliente assim, olha, vou te ligar a tal hora, faça a tal hora. Sabe? Seja organizado. Tem uma agenda. Até um exercício que eu faço pra mim, né? Antigamente, quando eu tinha um pouquinho de problema de memória, né? Quando não lembrava de muita coisa. Botafogo, né, cara? Eu botava no meu despertador. Sim. Sabe? Então era a técnica que eu encontrei pra eu não falhar com esse meu cliente. Né? E é o que eu falo. Uma venda, o cliente ele vai comprar com você agora. Mas se você pensar somente nessa venda aqui agora... Babou. Sabe? Tiro o caminho não é esse. Exato. O caminho não é esse. Então, quando você atende um cliente, quando você presta um serviço, você tem que botar na sua cabeça, cara, esse cliente ele só vai comprar comigo. Isso é um bom raciocínio. Eu não vou admitir esse cliente entrar na minha loja e não me procurar. Cara, excelente. Certo? Então, eu escuto muitos vendedores falando, caramba, mas o cliente entrou na minha loja e me procurou. Não me procurou. Beleza, mas o que você fez? Exato. Qual foi o profissionalismo que você passou pra ele? Exato. É desafiante, porque assim... eu não venho do varejo, né? Eu venho de uma outra escola, né? Venho numa escola da consultoria, venho numa escola do mundo das vendas mais de um outro prisma, mas o que é legal nesse bate-papo é que vocês estão dando um tom, né, de voz pro varejo que às vezes é diferente pra galera que tá em casa aqui. E dá pra adaptar. Com certeza. E dá pra ter essa adaptação de, putz, o cara falou de rapport, de conexão, de nome. Você fala exatamente, seja profissional, cumpra com a sua palavra. Cumpra com o seu fato, porque o cliente ele vai lembrar nesse final das contas pô, o cara cumpriu, o cara lembrou do meu nome, o cara... você se colocou no lugar do cliente, aquela empatia, não é simpatia, né? É você se mostrar interessado no cliente, não só interessante, né? O que então, te faz diferente, né? A gente tava até comentando no off ali, né? Quanto já tá de meta hoje batida? Já tá mais com... Mais de 80%. Putz! Mais de 80%. Cara, dia 11... Nós temos 20 dias pela frente ainda. Entendeu? Então, assim, o que te torna diferente dentro dessa linha? Cara, então, eu acho que eu tenho uma coisa comigo, assim, mas isso desde a primeira loja que eu trabalhei, que é fazer, tipo, uma preparação diária minha. Por exemplo? Que, tipo assim, que começa até antes de eu estar na loja. Tipo assim, eu gosto de acordar mais cedo,
do que eu preciso realmente para estar na loja, fazer minhas coisas com calma. Hoje qual é seu turno na loja? Eu pego de 9h30 até as 4h. Tá. Então, eu conseguiria chegar na loja em 1 hora, mais ou menos. Eu poderia sair... Eu tenho que chegar às 9h30, eu poderia sair de casa às 8h30. Resumindo, eu saio de casa 8 horas, assim, meia hora antes do que eu precisava. Por quê? Porque eu gosto de ser o primeiro a chegar na loja. Ó a mentalidade. Olha a mentalidade. Pra ser o primeiro a ter a chance de atender. É claro. O Breno tá aqui que não me deixa mentir quantas vezes ele chega de Abriu manhã. loja. Eu não sou o primeiro, eu tô antes de todo mundo lá esperando. É isso. Eu saio de casa mais cedo porque, cara, é matemática. Tipo assim, tem 2 vendedores de manhã, vão entrar 5 clientes na loja. Eu vou atender o primeiro, o outro vai atender 2. Eu vou atender 3, ele vai atender 2. Já começa por aí. É isso, irmão. Então eu quero ser o primeiro a chegar na loja, para ser o primeiro a vender. E também fazer tudo com calma, não fazer nada correndo, porque se seu dia já começa corrido, você não vai conseguir resolver nada. Engraçado. Todas as vezes que eu fui atendido por você, que são todas as vezes, né? Sim. É bem calmo, realmente. O cara, ele... Eu gosto de ter essa pegada mais calma e também, tipo assim, essa questão de você fidelizar os clientes, que eu acho que é o maior desafio hoje em dia no varejo. Um vendedor conseguir tantos clientes igual eu tenho hoje em dia. Porque... Quantos mais ou menos hoje? Cara, vou te falar de base de fidelizados. Outro dia eu vi na minha agenda, né? Que eu anoto todo como cliente, não sei o que, pra ficar todo mundo na mesma letra. Mas se eu for, assim, clientes fidelizados, meus fidelizados mesmo, eu devo ter uma base já de uns 70, 80 clientes, assim, fidelizados que a gente tá falando de compra recorrente, né, cara? Compra recorrente, cara, é um LTV. Pra comprar. Porra, fabuloso, então, cara. Muita gente. Eu acho que o meu diferencial é, tipo, muito... de eu tornar esse atendimento humanizado, como eu falei anteriormente. Tipo, você conversar, você também falar sobre você, às vezes, se preocupar com ele. Você vendeu alguma coisa, a gente costuma falar muito de resolver problemas. Resolver o problema do cliente, ele nunca vai deixar de te procurar. Isso é um mantra que eu ensino para os caras. Assim, cara, resolve o problema do teu cliente. Não vende, o final. Não vende a solução, resolve o problema, exatamente. Cara. Não tem solução para tudo. E não, às vezes, o resolver o problema é que o cliente tenha realmente um problema com algum produto. É o cliente que veio com a pressa, tá atrasado para ir para o aeroporto. É um problema, exato. Cara, precisa de uma calça aqui muito rápido, não sei o que. Você saber a necessidade do cliente e você atender ele rápido. Às vezes é só o que ele quer. Ele quer só a calça, você pegou a calça ali e vendeu, mas você fez exatamente o que ele queria. Exato. Ele queria ser atendido rápido. Eu vou dar um exemplo aqui, eu me lembro bem. Eu ia comprar, uma das últimas compras que eu fiz lá contigo, eu ia comprar uma jaqueta, né? Jeans, mas aquele jeans mais escuro, né? E aí eu não levei a jaqueta. Levei uma outra porque ele falou assim, cara, você já tem qual jaqueta? Eu falei, eu tenho a jeans mais clara, que é meio de moletom. Não é moletom, né? Que é tipo uma 247, né? Enfim, tem um elastano ali maneiro, né? Ele falou, pô, Andrezão, você já tem a outra. Não leve isso, não. Olha que legal. Não leve isso, não. Cara, olha só, a jaqueta que eu levei lá, a Bomber, cara, era... Porque tava na promoção, pau a pau de preço. Então, teoricamente, assim... Né? E eu falei assim, cara, que legal. Porque se o cara fala assim, pô, não leva essa não, leva essa aqui que era mais cara, mas diferença de, de 50 reais, sei lá, assim, 40 reais, miséria ali. E eu falei assim, cara, não leva essa não. Essa ainda é dupla face. Essa ainda vai se levar. Falei, legal. E aí, realmente, né, porque eu fui com o intuito, eu me vesti, falei, não, ficou boa a parada, tá maneiro, tá bonito. Mas não é o que você precisa. Mas você já tem. Bom, se você quiser, tudo bem. Te vendeu a ideia, não vou deixar de vender, mas, pô, não vai fazer sentido. Porque você vai chegar em casa, tu vai se vestir lá e falar assim, pô, mas eu já tenho, vou ter que voltar pro negócio. Não, né? E é uma coisa que eu costumo fazer muito também, disso de falar realmente pro cliente. Cara, às vezes ele experimentou, né, uma calça, cara, a calça tá justa ali, tá apertada, e falar a verdade pro cliente. Cara, não, essa aqui tá justa. E se você, às vezes é um modelo que é justo. Não, vou pegar uma outra opção aqui pra você. Cara, a partir do momento que você fala um não pro cliente, que ele não tá esperando. Ele tá esperando que o vendedor vai falar, não, leva essa aí vai exceder. Eu lembro da calça bermuda 46, não, o modelo é esse. Que modelo é esse? Não tá legal. E quando o cliente escuta o vendedor falando, não, essa aqui não tá legal, ele... O que esse cara quer? O que esse cara tá falando comigo? E a partir desse momento que você realmente falou que o negócio ficou legal, tudo que você falar pro cliente que ficou, cara, não, essa aí tá boa, o cara vai acreditar em você. Você passa confiança pro cliente. Agora, tem que eu sei o Now, né, que é um sistema muito amplo, né? Conta um pouquinho, né, do que é o sistema, como que ele começou. Eu sei a origem, mas acho legal vocês falarem, né, para quem é o próprio vendedor da reserva, né, que às vezes é novo na reserva, oficina, não importa, né? E o cara ainda não está se familiarizado com o Now, que é um sistema fabuloso ali, né? O Andrezão mostrou rapidamente uma vez, eu falei, caraca, o negócio surreal. É sonho de qualquer loja ter algo nessa magnitude, né? Porque fica muito fácil, a venda fica muito mais fácil.
E aí, quem fala do Now aí? Quem usa muito Now, né? Imagina que você propriedade. Pode ser. Cara, então, eu realmente nunca trabalhei em nenhuma empresa que tenha um sistema tão completo igual esse da reserva, que é o Now. Porque praticamente o Now, ele te dá tudo de mão beijada, assim. Você faz uma venda, 2 dias depois aparece a agenda do pós-venda para você fazer, pro cliente. Aí tem uma agenda que é voltada para o cliente no site, que eles dão um crédito de R$50 e para o cliente comprar no site. Só que nessa agenda você dá o seu código de vendedor também. Então, além dos R$50, o cliente tem 15% de desconto. Aí tem a nossa agenda que eles identificam em algum método que eu não sei, o Breno de repente pode saber até melhor, que é o de reservado. Que é o que a gente faz a ligação, mas tem os clientes que são aptos a receber esse reservado e tem clientes que não são aptos. Então eles filtram os clientes que são aptos a gente ligar para o cliente para oferecer, levar as roupas na casa do cliente, sem cliente ter que pagar nada por isso. Isso aí é um risco do caramba, risco, né? Enorme, né? O cara tá trafegando aí com... Exatamente. Às vezes são milhares às vezes você vai contar uma mala, tem 6, 7 mil reais dentro da mala e fica na casa do cliente, ele escolhe o que ele vai querer, depois a gente passa e busca a mala. Então ele é um sistema, na minha opinião, que ele é muito completo e além disso, tipo assim, o que eu faço de diferencial, como eu tava falando, que eu mandei mensagem para você não foi o cliente que apareceu no meu Now. Então, eu tenho clientes que eu mando Now, a minha primeira coisa que eu faço no dia, 10 horas da manhã, acordo. Ó o método. Eu já boto para despertar, 9h58, porque o Now ele abre 10 horas da manhã, 9h58 meu celular desperta. Tudo organizado. Cara, mas é isso que é o diferencial, cara. É por isso, aí vamos falar que deu sorte. Putz, dá vontade de tacar um machado no desgraçado. Ah, mas também o cara deu sorte. Sortudo. Aí 10 horas em ponto eu entro, eu acabo de fazer todo o meu Now e quando é alguma data comemorativa ou tem alguma promoção rolando em loja, eu vou em todos os meus clientes, um por um, e aquilo que eu tava falando com você também. Eu não mando, eu crio um esboço de uma mensagem para mandar para todos os meus clientes. Só que eu não mando exatamente a mesma mensagem. Personaliza. Exatamente. Putz! Porque eu tenho um pouco mais de intimidade com você. Vendas é personalização. Fala, André, cliente que eu não tenho uma... Olá, Osmar. Boa tarde, meu nome é André. Tipo assim, eu vou moldando com a coisa cliente, vou mandando uma por uma. Não faço lista de transmissão nem nada. Cara, eu demoro cerca de... Eu tava falando até com o meu gerente, que é o gerente que tá lá agora, com o Rafael. Porque tem muito essa cobrança de a gente fazer carrinho para os clientes, que é montar um carrinho online para ele ver o que ele quer. E eu falei para ele, Rafa, olha só, esses 4 foi mês de namorados. Falei, eu não vou fazer carrinho nesses 4 primeiros dias, porque eu vou contatar todos os meus clientes me deixando à disposição. Cara, no mesmo dia, cliente que eu mandei mensagem foi lá na loja, levou amigo, 5 mil reais, 6 mil reais. Então, e o Rafael, que ele tá chegando novo também, ele falou, cara... Eu não vou falar nada, você faz... É o método. Faz o que você... Replicando, exato. Perrengue, mas valeu a pena. Ou aquele assim, cara, quer saber? Que se dane esse negócio aí. Vou pra casa mais cedo. Já rolou isso, Brenão? Cara, Ou recente, antigo? Eu tenho um caso pra falar, né? Porque esse caso, ele marcou muito a minha gestão, né? Mas já agora nessa cara, nova? Não, no Rio Design Bar. Esse cara vai lembrar, né? Esse cara vai lembrar. Carol. Agora já vem. Uma cliente, simplesmente, ela fez uma compra conosco pelo site, né? Que era pra entregar no Dia dos Namorados, certo? Só que, cara, aconteceram N coisas e o pedido atrasou e tudo mais. Essa cliente, ela foi... A cara do... ele tá lembrando, ele tá lembrando. Eu quase chorei. Ele tá lembrando desse caso. Não, a culpa foi minha. Meu irmão, faria pouco a minha opinião. A culpa foi vai minha, estourar pro lado mais fraco. Mas eu escolhi esse caso pra falar um pouco de como você, em cima de um problema, você consegue se reinventar. Entendeu? Manda ver. Aí essa cliente teve um problema com atraso de pedido e tudo mais. A gente ficou de entregar na casa dela e acabou que não entregamos. Aí a cliente, ela foi pro saque, foi na nossa ameaçando ir na loja com a polícia, papapá. Chamou o FBI. Todo mundo, né? Aí nós sentamos, e o André já suando frio. Faz uma reunião, né, maluco? Chamou quase o Rony. O André já suando frio, cara. Imagina ele. Aqui o cara já tá suando frio. Imagina de um caso desse, A mulher falou que ia fazer um barraco que o Rio Design Barra nunca viu na vida. Aí eu chamei ele, calma, vamos sentar e vamos resolver. Tá? Com mas calma. dentro da loja? Não, fora da loja. No café. Pra gente entender o caso. Vamos entender o caso, o que a gente vai fazer agora. Bom, beleza. A gente foi pensando juntos e tudo mais. Você tem a cabeça, também tem a minha. Vamos pensando. Mas essa mulher tava chegando ainda na loja, né? Não, ela em casa, só tava em casa. Só tava ameaçando vir, né, na loja. Aí ela tinha comprado uma camisa sob medida para um cliente, que antigamente nós fazíamos, né? Só que era uma cor X, só que o André, ele colocou uma cor Y.
Uma cor Olha a Y. lambança, Exatamente. Aí quando essa camisa chegou pro cliente... Na real, não foi a cor. Eu botei... O cliente, ele tinha... Tinha um outro cliente com o mesmo nome dele. Eu botei o nome do outro cliente. Exato. Ou seja, o tamanho foi muito menor. O tamanho da camisa foi tipo uma P e o cara era 3G. Isso impactou também em tudo, né? Aí a cliente recebeu, caramba, não é isso daqui e tudo mais. Beleza. A gente pensou junto, aí fui na minha supervisora, a gente pensou junto e tudo mais. Ou seja, nós pedimos uma camisa nova para cliente para entregar, né? Dentro do prazo. Com uma bomba dentro. Não. Com o mesmo produto que o cliente queria e tudo mais, né? Aí nós falamos, cara, o cliente é justo o cliente pagar por isso, né? Então, vamos tornar para você, tudo certo, vamos resolver da melhor forma. Conseguimos uma nova camisa. Aí o André correu por fora, já conhecia um pouquinho esse cliente e descobriu que ele era fascinado no Flamengo. Fascinado. Bateu na porta lá. Fascinado. Vai lembrar de mim? Aí o que o André fez? Era Dia dos Namorados, né? Era uma data muito apelativa, muito importante, né? Aí o André correu por fora. Ele tinha uns amigos da época do Espaço Rubro-Negro e tudo mais. Inclusive o Felipe, que é hoje que eu botei lá na reserva. Ele comprou uma camisa personalizada com o nome do cliente e entregou junto com a camisa. Ou seja, essa cliente, ela ameaçou e tudo mais, revoltada, vou quebrar, não sei o quê. Nós contornamos, sentamos, por isso que é importante você dominar o processo. É importante você, principalmente você dominar, mas também você estar preocupado com os interesses do cliente, sabe? A venda genuína, É né? isso, Sim. Aí nós sentamos, conseguimos a camisa para cliente e tudo mais, entregamos as duas juntas. Essa mulher depois ela começou a agradecer eternamente a gente. Eternamente, ou seja, mídia tirou foto do café da manhã, ela tomando com o cara, a camisa do Flamengo. Assim, tá maluca, cara? Tu queria matar a gente ontem, cara? Então, mas a gente tem que ter uma responsabilidade que eu trago de lição, né? A gente tem que entender que nós, como estamos tratando com o cliente, nós estamos tratando com expectativas. Exato. Se o cliente está comprando aquela camisa... Independente do preço. Independente do preço. Tem um momento, sabe? Ele cria uma expectativa. Ou ele vai dar de presente, ou é para ele, ou para uma viagem e tudo mais. E nós temos que ter essa responsabilidade em entregar o que nós propusemos. Aí, profissionalismo que eu falei no início, né? E ir até o final, sabe? Não agir com a razão, conversar, sentar e resolver. Ou seja, esse caso, o cliente já tinha tudo para quebrar a loja, para fazer N coisas, né? Nós contornamos e, cara, entregamos a melhor experiência possível. E essa cliente depois continuou comprando com a gente, continuou com um bom relacionamento com a gente. Ou seja, a venda ela não é consequência. Entendeu? Não é consequência. Que causa, hein? Caraca, foi sinistro. Esse dia eu falei pra ele, cara, suando frio. Eu quase chorei de verdade, velho. Falei, porque eu sabia que era eu que tinha. Falei, cara, eu botei a camisa do maluco que era magrinho num cara que era 3G. E o cara, imagina o cara magrinho. Como é que ficou? Não, foi ao contrário. Foi ao contrário, a camisa que eu fiz era pra uma pessoa magrinha. E o marido da mulher... Era grandão. Ainda vai mandar, pô, irmão, emagrece aí, cara. Imagina, cara. Quando a mulher recebeu, ela tirou a foto, ela, vocês estão de sacanagem. Putz! Falei, não, cara, errei aqui. Bacana. Como é que você vai falar que errou? Qual recado que você falaria para um gestor que está começando, que já está no campo, que está passando um sanhaço, para ele colocar na estratégia dele? Eu sempre sou muito... Eu abomino esse negócio de, pô, segue a dica, vou te dar um bizu. Irmão, é estratégia. Sim. Operação é estratégia, empresa é estratégia. Não é negócio de segue dica, mas não é dica é o caceta. Sim. Bota na estratégia. Então, se você pudesse levar algum ponto estratégico para um cara que está começando, um gestor novo, um gestor que está passando um perrengue, um gestor que está... Você pode dividir a tua resposta em 3 itens, né? A resposta específica para o gestor que está passando um perrengue, a resposta para um gestor que, pô, tá bem, mas aquele pulo do gato, né? Aquele ponto de estratégia. Fala assim, cara, se botar isso na tua estratégia vai dar diferença. Ou aquele novato aí, que nem você, só que diferente, né? É igual diferente, né? Sim. Que acabou de ser promovido, né? E tá sentando aí na cadeira, né? Na operação. O que você traria aí de ponto estratégico para esses caras colocarem no dia a dia deles? Perfeito. Para esse primeiro caso que você me perguntou, né? O cara que tá perdidão. Eu acho que o primeiro ponto é você não somente ser aquele gerente que mande, que é esse, aquilo e tudo mais. É importante você definir aonde você quer chegar, mas é importante o time te ver que você também faz parte do negócio. É você realmente liderar pelo exemplo. Sabe? Sensacional. Então, por exemplo, se a gente definir uma meta de X para ligação essa semana, não, vamos lá. Nessa meta aqui eu tô com vocês, então eu vou sentar com vocês na semana e a gente vai ligar junto. Pra quê? Pra você dar feedback, pra você conversar, pra você pegar exemplos, pegar speech diferente,
sabe? Isso vai fazendo o seu time engajar. Seu time vai olhar pra você e falar, caramba, aquele cara, ele realmente tá querendo. Realmente ele não é somente de mandar, sabe? Ele tá com o time. Isso você vai ganhando respeito também do time, né? Segundo ponto é você olhar para as pessoas, né? Além do resultado, nós estamos trabalhando com seres humanos, sabe? Então, aquele vendedor que, às vezes, ele chega, tá estressado no dia, tá puto com alguma coisa. Você sentar, cara, o que tá acontecendo? Vamos conversar. Isso é bem legal. O que tá acontecendo? Né? Ali, cara, eu já descobri coisas de vendedor que abriram pra mim, que coisas da infância que já estavam refletindo naquele resultado, sabe? Então, você conhecer o seu time, né? Você conhecer o seu time, você aprender a acessar as pessoas, bem né? legal isso. Acessar as pessoas é de suma importância. Porque o time ele não pode enxergar e ver somente o número. O número é importante, mas somos seres humanos. Somos humanos, sabe? Então, eu acredito que olhar pra esse lado, né? Do pessoal, do número também, acaba que o resultado vai ser consequência. Então esse é pro cara que tá no sanhaço, tá passando perrengue. Pro cara que chegou agora na cadeira. Cara, o gestor que chegou na cadeira agora, que nem você, assim, qual é o ponto que você colocaria pra esse cara estratégico que ele tem que começar desde ontem a olhar o time dele? Sim. Primeiro ponto é você olhar, como eu falei, pro todo, né? Você olhar pro teu time todo. Holístico, né? Exatamente, visão holística, né? Tá bom. Pra você vender, primeiramente você tem que organizar a sua casa. Tá bom. Né? Seja de estoque, seja de time de venda, seja treinamento. Então, focar muito em treinamento de time de venda e time de estoque e tudo, né? Para você deixar como você quer. Você não vai ter um resultado a qualquer custo ou rápido, né? Então, você precisa treinar seu time, você precisa estar ali em cima, você precisa estar acompanhando, estar presente nos atendimentos, estar presente no seu estoque, você reunir o seu time, escutar o time, sabe? E com isso a consequência é o resultado. Tá bom. E aí, pra fechar, aquele cara que já tá voando, e ele fala assim, cara, eu acho que isso fez a diferença no teu dia a dia, né? Você olhando, imagina que você está se auto-dando um ponto de estratégia. Sim. Você já tá no nível bem acima, você fala assim, cara, qual é agora o next level do negócio, né? O que você chegaria a ficar assim, ó, o ajuste fino agora da máquina. Eu acho que o sonho de todo gestor, né, é você ter uma equipe de alta performance. Legal. Entendeu? O sonho de todo gestor, né? É você ter uma equipe empoderada. Então, é você realmente empoderar o seu time. Legal. É você dar funções dentro da operação, né? E com isso, você vai desenvolvendo o seu time. Você vai desenvolvendo pessoas. Isso dá... Pergunta do leigo agora. Claro. Dentro do varejo, né? Consegue realmente fazer isso dentro de uma operação? Porque às vezes, na minha humilde visão de fora, né? Quando eu olho uma equipe de vendas assim... Né, no varejo, né? Engraçado, eu não consigo enxergar, né? A composição ali do grupo, né? De ter essa situação, de ter um líder, de ter alguém. Não sei se é fácil essa pergunta, né? Mas assim, dá para se fazer isso? Dá e muito, né? É mesmo. Porque um vendedor, né? Ele quando ele vai... Porque ele é muito bom de venda, mas quando ele vai atingir uma outra área, ele se sente inseguro. Entendeu? Entendi. Então você mostrar pra esse cara, não, você vai, eu tô contigo, eu tô te dando autonomia. Pode fazer, se der errado eu tô aqui. Cara, entendeu? Se der errado eu tô aqui segurando as pontas. Só precisa que você vá. Tá bom. Entendeu? Então é ter uma equipe autogerenciável. Putz, pessoas que se autogerenciam. Mas você só vai fazer isso, cara, empoderando as pessoas. Se você, que tem uma equipe de alta performance, uma equipe já cascuda, né? Você ficar... fazendo mais do mesmo, né? Chovendo no molhado, você tá controlando certas coisas, não empoderar as pessoas, você nunca vai ter uma equipe de alta performance. Então, num nível, a gente passou, né, para essas 3 fases, o cara que tá, né, em baixa performance, então, olhar não só o todo, mas ter o papo reto ali, né? Ter o tete a tete, o cara olhando o ser humano, mas olhando o número. Sim. Pro cara que já tá performando, chegou novo na casa, olhar o todo e entender como que cada um se comporta. Sim. E pro cara que já tá num galope, aí... Deixa as pessoas voarem. Deixa voar e vai só... Aí entra naquele papo que a gente falou no início, né? De que, cara, eu tenho que preparar alguém pra estar na minha cadeira. Até porque... Pra estar na minha cadeira. Senão você não sabe, né? Exatamente. Então, se eu não desenvolver essas pessoas, se eu não der confiança pra elas, se eu não passar conteúdo, se eu não fazer elas enxergarem de uma outra forma, elas não vão crescer. Bacana. Andrezão, e aí? O que você pensa? Recado pra galera aí de venda, aquela galera que tá, ó, na veia aí, né? O que você pode deixar aí pro cara que tá mais inseguro? Seja na própria oficina, reserva, não importa, né? O cara que tá numa outra operação.
Mesmo esse esquema, assim, o cara tá chegando na operação, você já é casca grossa, já é black belt aí no negócio, né? O que você poderia deixar de recado aí pra esse cara? Ó, irmão, faz isso ou não faz isso, né? Sim, sim. Cara, então, eu procuro até tomar um pouco esse papel lá na loja hoje em dia, desses vendedores que entram novos, né? Geralmente o gerente já pede pra... Já te empoderou, né? Exatamente, já pede pra justamente o Breno fazia muito isso, o Rafa também fez muito isso. Querendo que eu dê o treinamento para esse vendedor novo que está entrando, né? Então, eu procuro ajudar sempre da melhor forma, tipo assim, usando os meus exemplos de sucesso e de insucesso também. O que se deve fazer, o que não se deve fazer. Eu costumo muito falar para eles que, tipo assim, eu vou te ensinar a técnica, eu vou te ensinar sobre produto, eu vou te ensinar sobre isso tudo, mas... Você tem que ter vontade. Se você não você mover... Tem que ter vontade. Né? Exato. Você não se mover... Eu faço isso. Tipo assim, né? Igual o Breno tava falando, a coisa de questão de liderar pelo exemplo. Eles me vêm todo dia lá, mandando mensagem, fazendo, boto meu celular despertando. Eu, além, quando não acaba, continuo mandando mensagem pros clientes que eu tenho meus, clientes que eu lembrei de alguma coisa que chegou e ele gosta. Eles me vêm fazendo isso. Se isso não desperta no vendedor a vontade de fazer igual... Para ele ter um resultado igual, tipo assim, eu já não posso fazer mais nada. A famosa, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Exatamente. Né? Então, bem legal. Eu procuro muito servir de exemplo mesmo e me deixar sempre aberto, assim, a eles quando vem com alguma pergunta. Caramba, André, mas pô, como é que você faz para ter tanto cliente? Porque eu costumo fidelizar muito cliente online também, cliente que eu nunca vi na vida. Aí você me contou o caso do cara de Brasília, né? Cliente de Brasília que veio aqui pro Rio e comemorou o aniversário comigo aqui. Me levou a mala. Passou de 20 quilos, inclusive. Tipo, eu tenho contato com esses clientes porque o cliente da internet, ele é um cliente que tá botando dinheiro no seu bolso também. Sim. Então, você cuidar desse cliente que vem através do online de uma forma diferente, vai fazer você ter um resultado online muito bom. Hoje em dia, se eu botar assim no papel, quase 20% do meu faturamento que eu tenho no mês é de digital. São clientes que eu tenho fidelizados. Caramba. Que eu não conheço pessoalmente. Vida, né? Eu não conheço pessoalmente. Mas o cliente, quando quer comprar alguma coisa, André, quero comprar isso, não sei o que. Pô, não vai falar, bicho, manda uma foto sua aí, meu irmão, só pra saber que... É um poder muito grande, sabe? Você conseguir fidelizar, você criar um relacionamento com a pessoa que você nunca viu. Não, você nunca viu esse cara. Então, a importância de realmente você fazer o... Porque assim, André, eu sempre falo isso, né? Pra você partir para uma próxima etapa, cara, o feijão com arroz ele tem que ser muito bem feito. Normal, muito bem. Sabe? Então muitas pessoas pensam em ideias mirabolantes. Bicho, às vezes só o feijão com arroz serve. Eu falava muito lá com a equipe. Mas eu queria vender mais. Isso aqui. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Você só vai vender mais... Primeiro, se você tiver atitude. Vamos partir da premissa que você já tem essa atitude. Perfeito. Você só vai vender mais se você tiver a fase mais... Eu, por exemplo, considero... Todas as fases importantes, mas sem essa fase, nada acontece. Chamada prospecção. Perfeito. Que é uma fase, para alguns, né? É a mais cansativa, é a mais chata, né? De você, né, escavar a rocha com a mão ali. Mas você tem meios de acelerar isso. Você tem meio de acelerar como? Quando você faz um excelente pós-venda e você tem o teu cliente final te recomendando. Então hoje, graças a Deus, cara, eu tive no banco, né? Trabalhei um tempo no Banco Safra também, levei muito da escola MetLife pro Safra e também me fez performar em alto nível dentro do Safra, né? Porque a maior parte dos meus clientes eram de amigos. Então assim, no fundo, eu sempre falei abertamente, cara, no fundo não vai... prevalecer a bandeira do negócio, vai prevalecer a venda de ser humano para ser humano. Isso aí. A venda é no olho a olho, é no tete a tete. Você até me falou isso uma coisa, né? Uma vez que eu fiquei com isso na minha cabeça. Cara, toda marca, você anda pelo shopping, toda loja ela tem roupa. Sim. Você vai numa loja X tem roupa, numa loja Y tem roupa. Exato. Não é só sobre roupa. Nunca sabe? Então acho que o segredo tá aí, sabe? Não é só sobre o produto. Não é só sobre investimento, não é só sobre o seguro, não é só sobre, a blusa Pima. É o que tá por trás desse negócio.